Não perca a sua recompensa. Esse é o tema da palavra de hoje. Quero deixar uma palavra de incentivo para você. Lá no livro de Ruth, nós vamos ler a partir do capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a Senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela? Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Aonde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Ruth era uma mulher, assim, incrível da Bíblia. Na minha visão, uma das mulheres mais incríveis da Bíblia. Ruth, ela era uma mulher estrangeira, ela era uma moabita. Era um povo que tinha uma guerra contra os israelitas. E Noemi, ela vai embora da terra dela, né? Ela vai embora com o seu esposo e os seus 2 filhos para aquela terra, e porque Israel estava enfrentando uma grande fome. Quando chega lá, Noemi, ela perde o esposo e após isso os 2 filhos. Então ela vê que a situação dela é muito difícil, que ela está num país estrangeiro, ela decide voltar. Quando ela decide voltar, a princípio ela volta até com as suas noras. Noemi vira para Orfa e Ruth e fala assim: olha, minhas filhas, voltem para casa de seus pais, voltem para o povo de vocês, ali vocês vão poder se casar de novo, vão ter filhos, e comigo vocês não vão ter esperança. Só que num primeiro momento, elas até permanecem com Noemi, que Noemi vai e diz para elas assim: ó, se vocês ficarem comigo, vocês não vão ter um futuro. Ainda que eu me case ainda esta noite, e ainda que esta mesma noite eu dê à luz a um filho, vocês vão esperar que ele cresça para se casar com vocês? E aí que o ponto chega. Creio eu que Orfa pesou a consciência e pensou assim: ó, realmente, eu ainda sou nova, eu ainda posso me casar de novo, aquele povo é um povo que não gosta da minha descendência, da minha raça, então eu vou picar o pé, eu vou embora. E Orfa vai embora, e essa é a última vez que nós vamos ouvir falar dessa mulher na Bíblia. Só que Ruth permanece. Esse posicionamento de Ruth mexe comigo, mexe com a minha estrutura espiritual. Ruth tinha todos os motivos para ir. Assim, os israelitas não recebiam bem os estrangeiros. Se a gente voltar um pouco à palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, olha o que Deus fala para o povo. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Isso aqui aconteceu há muitos anos, né?
no livro de Deuteronômio, quando o Senhor estava dando as leis para Moisés passar para o povo. Então, sobre aquele povo já tinha uma negativa de Deus, da parte de Deus. Então, os israelitas, eles seguiam à risca aquilo ali. E Ruth era uma moabita. Só que Ruth, ela não leva em consideração que aquele povo que ela estava para ir, prestes a ir, poderia não recebê-la bem. Era um povo diferente, costumes e cultura completamente diferente a qual ela era inserida. Até porque Moabe era um país, né, uma nação completamente pagã. Eles adoravam vários deuses, tinham práticas que o Senhor Deus abominava. Só que Ruth não levava em consideração isso. Por quê? Ruth, ela não foi só por Noemi. Muitas vezes, né, as pessoas acham que não, porque ela tinha um amor. Eu creio que ela tinha um amor muito grande por Noemi, que ela gostava da sogra dela, que ela honrava a sogra dela. E isso é possível até nos dias de hoje, porque eu me dou muito bem com a minha sogra. Só que o que acontece? Eu creio que era algo a mais. Ruth, ela conhecia o Deus de Noemi. Esse tempo que Noemi morou ali, com certeza, ela viu algo diferente. Ela cria que aquele Deus era realmente o Deus vivo. Isso fez com que Ruth tomasse essa decisão. Até porque ela encontraria diversas situações. Noemi estava pobre, voltando sem esposo, viúva, sem filhos. E a lei dizia claramente que uma mulher viúva, ela tinha que ser ajudada, né? Porque uma mulher viúva, ela era tida como uma pessoa mais fraca, mais frágil na sociedade naquela época. E Noemi volta naquele contexto, já velha, de avançada idade, sem o seu esposo, sem os seus filhos. E Ruth fala, não, eu vou com você. E Ruth vai. Noemi vê que não tem como mais, né, insistir para ela não ir. E Noemi permite que Ruth acompanhe ela durante toda essa viagem. E Ruth vai, começa a trabalhar a fazenda de Boaz, que era um homem bom, um homem rico. E ali Deus derrama a graça dele sobre Ruth. E Boaz vê aquela mulher com olhos diferentes. E ali ela é abençoada, recompensada. Após Ruth se posicionar, saber que louvar, adorar, glorificar o Deus vivo, servir ao Deus vivo, ela teria uma recompensa. Ruth não olhou para a vida de Noemi. Porque se Ruth também tivesse olhado para a vida de Noemi, ela ia pensar o quê? Nossa, esse Deus da minha sogra aqui só amaldiçoou ela, olha só. Ela veio para o meu país com marido, com filhos, e aí ela perdeu tudo e agora ela está voltando para lá, porque lá tinha fome, agora ela volta para lá sem marido, sem filhos. Ruth não olhou as circunstâncias. Ruth, ela olhou para o Deus de Israel, que esse mesmo Deus era o Deus que abriu o Mar Vermelho, era o Deus que fez os israelitas marcharem rumo à cidade de Jericó, e a recompensa na vida de Ruth chega. Aí a gente vai acompanhar essa reviravolta na vida de Ruth, lá no capítulo 4, no versículo 10 até o 13, diz assim: Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que sua família seja como uma família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. A recompensa de Ruth foi porque desde o início os olhos dela não estavam só em Noemi. A recompensa de Ruth veio porque os olhos dela estavam inseridos em Deus. Ruth esperava que Deus ia abençoar ela, seja naquela terra, naquele momento, seja na próxima vida, que no caso aqui eu estou falando da vida eterna, da salvação, porque há uma vida após essa vida. Não acaba aqui. Nós não estamos aqui à toa. Após isso aqui, nós vamos para a cidade celestial, nós vamos lá para a Nova Jerusalém. E Ruth, os olhos de Ruth estavam firmados em Deus. Não no que somente Deus poderia dar a ela, mas quem Deus era. Ela sabia que Deus podia mudar a situação dela para o bem. Ela sabia que ela poderia continuar. Mas quando ela vira e fala assim, o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. O Senhor achou graça e favor naquela mulher. Ela largou pai, ela largou mãe
ela largou aquela nação pagã, ela largou tudo para seguir não só Noemi, mas para adorar o Deus vivo. Ela não se deu conta das consequências. Ela não olhou as consequências, que seriam muitas. Ela poderia passar fome, o povo poderia rejeitar ela, Noemi já estava bem velha e em breve Noemi ia morrer. E aí, o que ia ser dela? Não tinha uma renda, não tinha um marido, não tinha um filho. E aí, ela não mediu as consequências. Mas ela olhou para Deus, porque ela falou, seu Deus, ele também será o meu Deus. Isso me faz lembrar a história de Abraão. Abraão, quando está lá em Ur dos Caldeus, e Deus chama Abraão, é incrível. Ele também não mediu as consequências, né? Ele não olhou e pensou assim, eu já estou bem velho, né? 75 anos, já vivi muitos anos aqui em Ur dos Caldeus. Não, vou continuar aqui mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Então, ele não mediu as consequências. Ele foi, ouviu a voz do Senhor e no mesmo instante ele levantou. Pegou a sua mulher Sarai, com tudo que ele tinha e foi. Deixou pai, deixou família, deixou bens, porque aqui tinha uma promessa. Aí que tá. Para Abraão tinha uma promessa. Deus falou assim, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali eu vou te abençoar. Farei de você uma grande nação. Através da sua vida eu vou abençoar todas as famílias do mundo, todos os povos. Quem te abençoar eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar. Só que Ruth não tinha essa mesma promessa sobre a vida dela. Deus, pelo menos a Bíblia aqui não mostra que ela dormiu e em sonho o Senhor mostrou para ela, olha, vai com Noemi que eu vou abençoar a sua vida. Vai com Noemi que de você vai sair a descendência do Messias. O que para mim é o mais incrível. E lá no livro de Mateus 1,5 mostra, comprova que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio da descendência dela. Então Deus, ele abençoou ela. Sobre a vida dela não tinha uma promessa. Por isso eu quero falar para você hoje, não perca a sua recompensa. Talvez você está aí deixando de ser abençoada, deixando de viver o sobrenatural de Deus. Eu sempre penso assim, Deus, e se Abraão não tivesse ouvido a sua voz? Se Abraão naquele mesmo instante não tivesse se posicionado e levantado? Mas às vezes é muito difícil, porque muitos de nós também recebemos promessas. Às vezes alguém profetiza uma bênção sobre nós, é uma oração, é um sonho que a gente tem, é uma convicção, uma certeza que o próprio Deus nos mostra, olha, faz isso, faz aquilo, e eu vou te abençoar. E aí? Se a gente paralisa? E se a gente não vai? E se a gente não dá o primeiro passo? Há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava no comércio, abriu uma porta de emprego para mim muito boa, uma promoção, bem dizer. Eu estava numa empresa que eu não ganhava muito bem e tive a oportunidade de mudar de empresa para ganhar melhor, trabalhar perto da minha casa. E o medo tomou conta de mim. Por quê? Era completamente diferente a estrutura da empresa, o sistema da empresa, as pessoas. Eu já estava nessa empresa há muito tempo, já convivia com aquelas pessoas há muitos anos, conhecia o sistema, conhecia a política da empresa. Só que eu queria novos ares, queria ganhar bem, queria trabalhar perto de casa, estava cansada e fui. Eu fui pela fé. E eu lembro que nesse momento, um versículo que o Espírito Santo ministrava muito no meu coração era Josué 1,9. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso, mas para mim seja forte e corajosa. E eu tomava banho ouvindo esse versículo. O Espírito Santo ministrava no meu coração. Eu ia trabalhar ouvindo esse versículo, eu dormia ouvindo esse versículo, eu acordava ouvindo esse versículo. E eu fui. Eu enfrentei muita imposição. Foi muito difícil, encontrei pessoas difíceis. Eu lembro de um dia que eu falei, não, Deus, eu vou desistir. Já tinha um mês que eu estava na empresa, o sistema é difícil. Tinha pessoas que não gostavam de mim, pessoas que viravam a cara para mim, nem me conheciam. Não, Deus, eu não vou conseguir ficar aqui, eu vou desistir. Só que mais uma vez o Espírito Santo soou no meu coração, seja forte e corajosa. E eu fui forte e corajosa e eu fiquei muito tempo naquela empresa, consegui muitas coisas que hoje eu ainda usufruo desses bens. Fui muito abençoada ali, aprendi muito. Creio eu, hoje eu tenho a visão de que não foi só pelos bens que o Senhor me colocou ali, que eu conquistei, mas foi mais pelo caráter, pelo amadurecimento. Então, parte do meu amadurecimento que eu tenho hoje, grande parte da pessoa que eu sou hoje, foi em consequência das adversidades que eu passei naquele local, das lutas, das batalhas que eu tive ali. Então hoje eu quero também encorajar você a permanecer forte, firme. Não perde a sua recompensa. Talvez Deus já está ministrando no seu coração assim, sai desse emprego, olha, sai desse relacionamento, vai ali, faz aquela prova, você vai conseguir, estuda. Se posiciona no ministério que eu estou entregando para você. Às vezes é o ministério de dança, às vezes é o ministério da palavra, às vezes é o ministério do evangelismo, às vezes é para você não ir também em tal lugar.
porque a gente gosta de brincar e ir contra a vontade de Deus. Deus fala assim, não vai por ali, não faz isso, e a gente teima. Então hoje eu quero deixar essa palavra para você, seja como Ruth. Ruth, ela não tomou ciência das consequências, ela foi por fé. Ela não só foi movida pelo amor e o carinho e admiração que ela tinha por Noemi, ela foi por fé, ela foi confiando que independente do que acontecesse, ela tinha um Deus. Todos os deuses daquela nação a qual ela vivia já não importava mais. Ela tinha um Deus, o Deus vivo. O Deus de Israel ia acompanhar ela e é o mesmo Deus. Eu sempre trago nas minhas orações, né, no momento que eu estou passando de luta, de adversidade, que são muitos, que o mesmo Deus de Abraão que falou assim, ó, levanta daí, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te abençoar, é o mesmo Deus que vira para mim e fala, para de chorar porque eu vou te abençoar. O mesmo Deus que abençoou Josué e eles entraram naquela terra prometida, é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. E é esse mesmo Deus que hoje também te chama, ó, se você deixar tudo por mim, eu vou te abençoar, eu vou te honrar no tempo certo. Seja na vida financeira, ministerial, profissional, sentimental, familiar, enfim, seja no que for. Se você for movida por fé ou movido por fé, no tempo certo Deus vai abençoar a sua vida. Essa é a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Esse é o nosso canal, Caminhe na Palavra. Quero pedir a você que se inscreva aqui, né? Já ativa o sininho de notificações, dá aquela curtida. E divulga também, compartilha com uma pessoa que está precisando, compartilha nas redes sociais. Quero ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.